Olá, bom dia, tudo bem? Sou o Dr. Manuel Antônio Lindo e essa é a nossa mentoria da saúde. E hoje é um tema especial para vocês mulheres. Claro que não é um tema agradável, mas é muito importante vocês saberem sobre câncer de mama. E por que eu estou falando de câncer de mama essa semana? Porque mês que vem é outubro. Outubro é outubro rosa, né? Então vai vir todo aquele diagnóstico preventivo, né? De prevenção de câncer de mama, vão oferecer para vocês mamografia. Então, esse tema vai ser muito importante para ver se vocês realmente precisam fazer mamografia. E depois dessa aula de hoje, vocês vão ver se vocês realmente querem fazer a mamografia. Tá? É muito importante para todos nós aprendermos um pouquinho mais cada dia. O que é câncer de mama? O câncer não aparece de um dia para o outro. Ele é evolutivo. Tá? Então sempre começa com um nódulo fibrocístico. Esse nódulo fibrocístico, se não tratado, sim, pode se levar a um câncer de mama. Diferente da próstata, que não tem nódulos, não tem nodulação, que é mais fácil tratar, todo nódulo de mama é sim um alvo, um potencial, né, para virar um câncer de mama. Então, muito cuidado com esses nódulos fibrocísticos. Não é que você tem um nódulo fibrocístico, você vai ter câncer de mama, mas a probabilidade é alta. Então, tem que fazer a prevenção e investigação correta. E o tratamento correto também, ok? Então, para você ter uma ideia, câncer de mama só é detectável quando as células do nódulo passam de 1 bilhões. Quer dizer, mais de 1 bilhão de células, ou mais ou menos 1 centímetro, tá, de diâmetro, esse nódulo será visível e terá esse potencial de câncer de mama que pode fazer metástases no corpo. Antes disso, não. Então, a evolução vai depender da quantidade de células do nódulo que você tem, que pode ser fibrocístico, se transformando num câncer de mama. Então, como que faz a evolução disso? No primeiro ano que tem um câncer de mama, ele não é detectável a exames tradicionais, porque ele é muito pequeno. Então, ele tem aproximadamente 0,003 centímetros de diâmetro. É minúsculo, microscopicamente falando, que a mamografia não detecta, ok? Depois de 3 anos, esse mesmo nódulo de 0,003 evolui para 0,064 centímetros, quer dizer, menos, né, de milímetros, aí, muito minúsculo, que também não é detectável a mamografia ou qualquer outro exame. Mais para frente a gente vai falar um exame espetacular que você faz uma detecção muito antecipada. E só depois de 5 anos de evolução, esse câncer vai alcançar 1 bilhão de células, que vai ser visível e vai ter 1 centímetro de diâmetro. Para você ter uma ideia, né, a mamografia, vamos falar sobre mamografia, porque o tema é muito importante, e mamografia está relacionado com a prevenção de câncer de mama, ela só deve ser feita em mulheres entre 50 e 74 anos de idade. Então, se você tem menos de 50 anos, ou mais de 74 anos, não se faz necessário a mamografia. E a mamografia, mesmo se necessária, entre essas mulheres de 50 e 74 anos, não se pode fazer anualmente. Se faz a cada 2 ou 3 anos. E vai saber hoje por que não se faz anualmente. Tá? A detectação, né, detectação precoce da mamografia, né, do nódulo via mamografia, não reduz a mortalidade por câncer de mama em mulheres entre idades de 40 e 49 anos de idade. Então, se você tem menos de 50 anos de idade, não há necessidade alguma de fazer mamografia. O uso agressivo da mamografia resulta em um aumento da incidência de câncer de mama. Exatamente. Se você faz mamografia por controle anualmente, você tem muito mais chance de ter câncer de mama do que quem não faz mamografia. Tá? Não sou o Dr. Manuel que está falando, tem muitos estudos e vocês podem estar buscando na internet. Tá bom? Agora, o rastreio da mamografia. Como que se faz? Tem vários estudos, mas um bem interessante. Talvez salve uma mulher, entre 2.500 avaliadas. Pelo menos 1.000 dessas mulheres terão um alarme falso, onde 500 serão submetidas a uma biópsia desnecessária e pelo menos 5 delas terão tratada sem indicação de tratamento. Quer dizer, é um equívoco. Detecção precoce entre 2.000 mulheres entre 40 e 49 anos de idade a cada 3 anos
por mais de 11 anos de estudo, resultou na prevenção de uma morte por causa de câncer de mama. Então, se você faz mamografia a cada 2, 3 anos, entre 2.100 mulheres, 11 anos de estudo só provou uma a cada 1.000 se beneficia pelo uso da mamografia. Mas muitas outras são prejudicadas pela mamografia. Tá? A mamografia detecta tumor de 0,5 centímetro de diâmetro. A palpação sua, né, que você faz no banho, principalmente, é a partir de 1 centímetro. Tá? Só que existem exames muito mais específicos, como a ultrassonografia 3D e a termografia. Para você ter uma ideia, a termografia, que é um exame de imagem por temperatura, antecipa um exame de imagem no mínimo em 10 anos. Por exemplo, se você vai ter um nódulo fibrocístico que possa sim ser cancerígeno ou potencialmente cancerígeno, ela vai fazer um diagnóstico 10 anos antes de você fazer com um exame de imagem. Tá, ok? Então, para que fazer um exame que você só vai detectar no momento e não como preventivo? Então, existem exames muito mais específicos, sem, o mais importante, sem causar irradiação, que a gente vai saber ali na frente, porque a mamografia é tão perigosa. Tá, ok? Para você ter uma ideia, tem um estudo, Cohane, de 2013, tá? Há 11 anos atrás. É a autoridade máxima entre a medicina baseada em evidência no mundo, tá? É o estudo mais, assim, de maior valor, maior peso acadêmico, tá? Concluiu que não haver nenhum benefício na triagem feita pela mamografia na prevenção de câncer de mama. Não sou eu que estou falando. É o maior centro de estudos do mundo avisando que a mamografia não é necessária e não é como dizem ser a escolha, né, para você fazer um diagnóstico de câncer de mama. Em 2014, a Swiss Medical Board estimou que para cada 1.000 mulheres com 50 anos de idade, a triagem feita pela mamografia seria capaz de prevenir somente uma morte de câncer de mama. Então, entre 1.000, somente uma poderia se beneficiar. 999 não se beneficiam. Tá? Para você ter uma ideia, a mamografia ela causa uma irradiação no seu corpo 150 vezes maior do que um raio-x de tórax. Então, quando você faz uma mamografia no seu corpo, onde você vai apertar suas mamas, você vai receber como se ele estivesse fazendo 150 raios-x de tórax ao mesmo tempo. Isso é um absurdo, não se faz. Tá? Pior que a mamografia é a tomografia, que é 290 vezes maior. Mas a mamografia é desnecessário. Ok? Qual o risco da mulher adquirir câncer de mama? Então vamos ver qual que é o risco de você, mulher, ter câncer de mama. O risco é de apenas, ou podemos dizer, 12% se ela viver até 85 anos de idade. Tá, ok? Se você tem 30 anos, dos seus 30 aos 40 anos, a chance de você ter um câncer de mama é de 0,4%, menos de 0,5%. Se você tem entre 40 e 49 anos de idade, você tem 1,5% de chances de ter câncer de mama. Mesmo tendo essa incidência baixa, não significa que você possa ter. Você vai saber como prevenir para não ter, mesmo que seja geneticamente hereditário. Ok? Entre 50 e 59 anos, de 1,5% sobe para 2,4%. E acima de 60 anos, esse risco aumenta 4%. Ok? 90% das mulheres com diagnóstico de câncer de mama serão curadas. E a grande maioria não irá precisar nem fazer mastectomia, muito menos a quimioterapia. Então, para que a pressa de fazer uma atrocidade onde você vai remover parte do nódulo, do seio, ou então a quimioterapia, que é muito tóxica, tá bom? Mulheres, para você ter uma ideia, morrem 8 vezes mais com doenças cardiovasculares do que o próprio câncer de mama. E mesmo as mulheres que têm câncer de mama, tá, têm muito mais chance de morrer do coração devido ao câncer de mama. Ok? Agora, existem uns exames bem específicos que a gente pode fazer para detectar o câncer de mama. Tem o CA, né, o CEA, que é um marcador no sangue, é um exame que a gente faz via bioquímica. Tem o CA15, né, 15,3, ele também detecta, mas ele é muito baixo. Tem também o CTCS, que seria um diagnóstico das células tumorais circulantes no sangue. É um diagnóstico mais específico. E a própria ferritina,
A ferritina também é um marcador. Por que a ferritina? Porque a ferritina é um marcador de inflamação. Se você tem uma ferritina elevada, provavelmente não é por excesso de ferro, é por um marcador de inflamação. Algo está inflamado, está oxidado no seu corpo. E corpo oxidado, como a gente já viu antes em algumas aulas anteriores, é um corpo ácido, ele não está alcalino. Então ferritina é um marcador de oxidação. Ok? Agora eu quero falar sobre os hormônios, muito importante a parte hormonal em relação ao câncer de mama. Estradiol é um hormônio que causa câncer de mama. Mas espera lá, como assim? Vamos descobrir por quê. Antes da menopausa, a mulher tem 2 vezes mais estradiol no sangue do que no tecido. Mas esse número inverte. Quando você está na menopausa, pós-menopausada, as mulheres têm 4 vezes mais estradiol no tecido do que no sangue. Justamente a localização do estradiol é que vai causar o aumento desse risco, tá? E a estrona é um marcador de hormônio cancerígeno. Por exemplo, não é um marcador, mas quanto maior o nível de estrona no seu organismo, maior chance de você ter câncer, porque ele é um pró-câncer. Em contrapartida, o estriol, ele é um anti-câncer. Então, quando a gente fala em reposição hormonal, você nunca pode fazer o uso somente do estradiol. Você sempre tem que fazer a associação do estriol para evitar que o estradiol se converta em estrona, porque aí o aumento será de câncer, risco de câncer. Agora, existem alguns exames genéticos, bem interessantes esses são bem específicos. Existe o exame genético que a gente chama de o BRCA1 e BRCA2. Eles são o quê? São os marcadores de gene que codificam proteínas que ajudam na reparação do DNA. Então, quando você não tem esse gene, você tem uma danificação do DNA aumentando, né, o organismo a ter células tumorais. Então, por exemplo, somente 5 a 8% dessas mulheres com câncer de mama têm essa mutação dos BRCA1 e BRCA2. Só que quando presente o risco na família, o risco aumenta 6 vezes, passa de 12% para 72%. Tá? Por que eu estou falando do BRCA1? Porque quando a gente fala de hormônio, a melhor forma de você tratar é aumentando a progesterona no organismo. Porém, se você tem essa deficiência do BRCA1 ou BRCA2, você não pode usar uma progesterona, porque a progesterona pode sim modificar, né, essa estrutura. Então, ao invés da progesterona ser anticancerígena, ela pode ser pró-cancerígena. Mas isso aí é muito raro, tá bom? Quem se lembra do caso da Angelina Jolie, que acabou removendo suas próteses mamárias porque ela tinha um gene na família, né? Mas não é necessário fazer o que ela fez, tá bom? Tem coisas muito mais fáceis de ser resolvidas. Agora, a progesterona deixa de ser anticancerígena e passa a ser cancerígena, como eu falei agora há pouco, né? Porque existem receptores de progestágenos mais A do que B no organismo, causados justamente pela essa deficiência genética do BRCA1 e BRCA2. No câncer de mama, agora outros, assim, quando você vai num oncologista, você vai num médico mastologista, se você fez o diagnóstico de câncer de mama, além do tratamento que eles indicam, cirúrgico ou não, quimioterápico ou não, eles vão fazer você usar tamoxifeno. Tamoxifeno é uma droga que faz um bloqueio dos estrógenos no seu organismo. Porém, o tamoxifeno, no câncer de mama, o tamoxifeno é descontinuado após 5 anos de uso. Por que eles param de usar depois de 5 anos? Porque ele aumenta muito o risco de tromboembolismo e câncer de endométrio. Quer dizer, você vai tentar corrigir um problema causando outro problema no organismo, sendo que hoje existem coisas naturais que podem fazer o mesmo efeito ou até melhor do que uma droga sintética que prejudica. Então, cuidado quem está aí usando o tamoxifeno. Quem já tem câncer de mama, já fez o tratamento e faz o uso do tamoxifeno como preventivo. Ele está te prejudicando. Você sabia que usar sutiã aumenta o risco de câncer de mama? Calma, não precisa tirar seu sutiã não, tá bom? Mas, por exemplo, momentos de folga, à noite ao dormir, não há necessidade de você usar 24 horas por dia o sutiã. Quanto mais compressão você fizer nas glândulas mamárias, na mama, maior o risco de você causar uma inflamação nela, levando uma predisposição, às vezes genética, a ter esse câncer de mama. Então, se você puder eliminar um pouco o sutiã nesses momentos, seria muito bom para a tua saúde. Ok? Você sabia que a etapa inicial do câncer de mama se caracteriza por um aumento dos fatores que ativam a aromatase no local da mama, como a gente falou.
você tem no início mais estradiol no sangue do que no tecido, e depois com a idade você vai aumentando a quantidade de estradiol no tecido e reduzindo no sangue. Então quanto mais você converte o hormônio, por exemplo, testosterona em hormônio estradiol, aumenta o risco desse câncer de mama. Falando em câncer de mama, não é saúde só da mulher não, tá bom? O homem também tem câncer de mama, né? Mas na verdade o homem tem mama, mas não tem seios. Todos nós temos glândula mamária, e como nós temos glândula mamária, a gente tem chance sim de ter câncer de mama, tá ok? Reposição hormonal sintética. Eu gosto muito de falar para essas meninas jovens, adolescentes, que estão iniciando a puberdade, né? O clima está entrando na menarca, e aí você tem um problema de acne, quer melhorar a pele, e aí passa por um profissional de saúde e vão falar que você precisa usar um anticoncepcional para prevenir e melhorar o seu fluxo menstrual. Isso não se faz necessário. Por quê? Porque todo anticoncepcional tem progestágeno, que é cancerígeno. Progestágeno é sintético, progesterona é bioidêntico. Então, se você for usar... E outra, quando você usa estradiol, que é bioidêntico, natural, pode se beneficiar. Mas os anticoncepcionais, não importa se ele é injetável, se ele é colocado, dispositivo intrauterino, se tem estradiol, esse estradiol é etinil estradiol, ele é sintético. Esse sim causa uma estrogenicidade, aumentando a sua estrona. Cuidado, tá bom? A predominância estrogênica leva a um hipotireoidismo, né? Às vezes as pessoas estão com problema da tireoide e não sabem por quê. Por quê? Porque o hipotireoidismo funcional pelo aumento dos carreadores da tireoglobulina, tá? Causada por um excesso de hormônios estrógenos no organismo. Tá? Progestágenos bloqueiam o receptor androgênico intracelular. Como eu falei, quando você usa anticoncepcionais, você está fazendo um bloqueio daquilo que pode te beneficiar. Mas existem vários nutrientes, medicamentos, que promovem uma regulação dos receptores hormonais. Isso é fundamental na prevenção e tratamento da doença câncer de mama. Agora eu gosto de falar sobre nutrientes. Você sabia que cogumelo são um dos mais potentes inibidores da aromatase? A aromatase, o que é? A conversão de hormônio masculino e hormônio feminino. Testosterona se converte em estradiol. Isso não é saudável. Tá? Então, o cogumelo é um dos mais potentes da natureza, inibidores da aromatase, chegando a inibir até 50% da atividade da aromatase. Além disso, tem uma ação anti-angiogênica, sistêmica e imune. O que significa isso? Ajuda a proteger o seu sistema cardiovascular, porque melhora o vaso sanguíneo. Tá, ok? Quem já ouviu falar do Dr. Michael Holick? É o que mais conhece vitamina D, o que mais estudou vitamina D no mundo. Tá? Ele, um professor lá de Harvard, né, de Boston University, foi o pioneiro da pesquisa da vitamina D e observou que o uso da vitamina D reduziu em 30 a 50% o risco de câncer de cólon, de mama e de próstata. Como é que está o nível da sua vitamina D? Eu sei que hoje não tem sol, mas quando sair sol, aproveite o sol. A vitamina D é essencial para a saúde. Mas na vitamina D não é esse marcador que tem no laboratório, não. Vitamina D ideal é acima de 50 a 60. Eu particularmente gosto acima de 80. Ok? Agora, pacientes com câncer de mama em estágio inicial, que ingeriram 5 porções ou mais dia de vegetais e frutas, andaram 30 minutos ao dia durante 6 dias na semana, reduziram o risco de morte em 50%. Olha que extraordinário. Fazendo atividade física, não precisa ser nada intenso, basta uma caminhada 30 minutos diária. Faça isso de segunda a sábado, ou de segunda a domingo, não importa. Faça o uso de verduras, legumes, coma alimentos de verdade, evite produtos alimentícios, tá? Isso vai te beneficiar bastante. Agora, uma dica que eu vou deixar para vocês, tá? O Outubro Rosa está chegando, mês que vem é logo ali, e vocês vão receber em casa uma cartinha fazendo com que vocês façam a mamografia. Pensem bem, cuidem da saúde. Não acredite que tudo que vão fazer para você é para te beneficiar, tá? A mamografia não é para todos, ok? A mamografia não é para fazer prevenção de câncer. Ela é um diagnóstico de câncer. Por quê? Porque ela é muito tardia, tá? Então ela não vai te ajudar. Sem falar, lembre-se que ela irradia 150 vezes mais radiação do que um raio-x de tórax. Imagine você receber isso anualmente. Você sabe que tem muitos estudos que relacionam e dizem, comprovando cientificamente,
que a cada 8 mamografias você ganha de brinde, de presente, um câncer de mama? Cuidado, não faça seriamente, ainda mais se você é jovem. Existem outros diagnósticos. Eu estou na minha clínica, tá, trazendo a termografia, um exame extraordinário. Vale a pena você ficar sabendo a respeito. Além disso, cuidado com anticoncepcionais, cuidado com os estrógenos do nosso organismo. O que são os estrógenos? Os disruptores endócrinos, né? O principal deles é a soja, tá? Todos os produtos derivados de soja causam uma estrogenicidade absurda. Para você ter uma ideia, um copo de leite ou suco de soja equivale a 2 pílulas anticoncepcionais, ok? Cuidado com seu protetor solar, com seu hidratante corporal, eles são à base de petróleo, parabeno, isso causa estrogenicidade, ok? Pensem bem na saúde, cuidem do seu corpo, ele é único, Deus te deu ele para cuidar diariamente, tá? Como o tema dessa semana foi câncer de mama, eu vou seguir na semana seguinte com câncer, eu vou falar um tópico geral, como você vai se prevenir sobre o câncer, essa doença que ataca cada dia mais, está assustando todo mundo. E o câncer não é como você imagina ser, é totalmente diferente do que você imagina que te passaram essas informações, tá, ok? Fique ligado, até a próxima semana. Qualquer coisa, entre em contato comigo. 45 999 17 9900. Uma excelente semana para todos vocês.